Fala galerinha, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Rossi, é o meu canal, é um projeto que eu tô começando, quero fazer algumas reacts, a pedido de muita gente, né, fazer alguns comentários, ponderar algumas coisas, e eu queria analisar um vídeo bem antigo, cara, eu acho muito importante porque ele não deixou de ser atual. É um vídeo do Felipe Neto com o Marco Feliciano, o pastor Marco Feliciano, eles estão num debate, queria ponderar algumas coisas e te convidar a assistir esse vídeo comigo de novo, beleza? É um vídeo meio grandinho, mas se você tiver com tempo livre, chega junto. Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferente. Acho que vocês devem ter acompanhado a confusão. Vou falar com essa câmera aqui, que ela é aberta e dá para mostrar com quem eu tô aqui. Pastor Marco Feliciano, muito obrigado, pastor, Prazer por te me receber aqui, receber. Felipe. E vocês devem ter acompanhado no Twitter a confusão que deu, né? Vocês sabem que no Twitter eu sou um pouco explosivo. Marco Feliciano Cara, geraçãozinha XZ, velho. Os caras são muito vida louca na internet. falou alguma Pelo coisa que eu não amor de Deus, velho. gostei, já cheguei logo no coice chamando de lixo humano e coisas do gênero. Marco Feliciano me respondeu e eu falei pra eles que se ele quisesse conversar comigo pra marcar o dia que a gente faria um debate, e cá estou eu. Então a gente vai fazer um debate hoje, vai conversar como pessoas civilizadas, tá? Isso é importante ressaltar pra vocês, porque há 2 semanas, desde que isso tudo aconteceu, vocês vêm falando pra gente se pegar na porrada, pra gente marcar no gel, botar lama, entendeu? Não é isso que vai acontecer aqui hoje. Nós vamos conversar como dois adultos, tá bom? De homem pra homem, sem ter esse ácido e esse sangue que vocês esperam. Vamos ver o que sai daqui, quais são as ideias que serão debatidas. E de início, pastor, eu quero pedir desculpa pra você, que provavelmente não é o que as pessoas estão esperando, que eu comece um debate pedindo desculpa, mas pedir desculpa porque a explosão que eu dei no Twitter foi algo que eu recrimino. Né? Não teria porquê, por discordar de você, te atacar pessoalmente. Aquele ditado, né? Eu bato primeiro, piso em cima e depois eu peço desculpa. Deus do livre, cara. Ao invés de atacar as suas ideias ou questionar as suas ideias. Então, por eu ter te xingado, por eu ter falado mal da sua pessoa, eu peço desculpa antes da gente começar aqui. Eu acho incrível como as pessoas têm a capacidade de dar a outra na internet, cara. Você tá ligado? Sem saber a realidade, sem saber de como essa pessoa é, de verdade. Enfim, lógico, a gente tá diante dos pensamentos opostos, mas isso não tem como, cara. Ainda mais a gente que vem de periferia, né? Tá aceito? E eu, como pastor, já te perdoei lá atrás. Já orei por você, porque eu sei que, como você, existe um grande número de pessoas que já tem uma imagem, isso seria um pré-conceito, né? Uma imagem já conceituada Ah, com certeza, mano. Todo mundo tem um preconceito com o evangélico. E da mesma forma que os evangélicos têm um preconceito com o resto do mundo. sobre Marco Feliciano. E eu fiquei pedindo a Deus para que esse momento acontecesse, porque eu sei da sua inteligência, conheço o seu público, é um público que eu não consigo chegar perto dele, e eu acho que você vai me ajudar muito aqui hoje. Então, a males que vem para bem. Tá tudo em paz. Maravilha. Então, já que você citou o preconceito, eu acho que a gente deveria debater justamente essa questão da homoafetividade, da homossexualidade como um todo. Um assunto delicado, um assunto Muito. que é a pauta, acho que desse século, né? Do século XXI, acho que está sendo a grande pauta com o aquecimento global e com outras questões, né? O assunto sexualidade é um dos grandes assuntos da humanidade no momento. Cara, essa é a pauta, na visão dele, só no Brasil, mano. Em vários países da Europa, em Estados Unidos, você não tem o que se debater sobre isso. Respeitar, mano. Mas no Brasil, infelizmente, bunda, peito e órgão genital é importante. Os caras têm. Não tem outros temas importantes para os caras debater. Então por isso que no Brasil, e é até hoje, mano. E eu queria, primeiro de tudo, saber sobre a questão da união civil. Né? Nós temos dois homens ou duas mulheres que se amam, querem ter seus direitos resguardados pela sociedade, pela Constituição, pelo que for. Querem justiça. E nós temos hoje uma situação onde o STF teve que agir, né? Sendo isso certo ou errado, o STF acabou legislando nesse sentido através da jurisprudência. Para quem não está entendendo, porque você não entende o que é STF nem jurisprudência, o STF permitiu, vamos dizer assim, o casamento entre um casal homossexual e a partir daí criou. Ó, esse vídeo tem 10 anos. E pra quem acha que o STF começou com posturas autoritárias e passando por cima da, da Constituição do Congresso com o Bolsonaro, esse aqui
é o fato mais simples que lá. Antes disso, isso aqui é em 2016, cara. Que é antes do Bolsonaro virar presidente. Bem antes. Bolsonaro nem era cogitado aqui, ó. Bolsonaro começa a aparecer no final de 2017. Uma jurisprudência onde todo mundo utiliza dessa prerrogativa para fazer o casamento, né, a união civil entre pessoas do mesmo sexo hoje em dia. O que você pensa sobre o assunto? Você está perguntando para o pastor ou para o parlamentar? Essa é uma questão delicada, mas o que você acha melhor responder primeiro? Como Bom, pastor deixa eu falar como legislador primeiro, né? como político? Ok. Como político. Veja só, a Bíblia do parlamento, vamos chamar assim, é esse livro aqui, Felipe. É a Constituição. Não adianta, mano. A gente que é evangélico, a gente sempre vai dar uma maracutaia. Federal. Não, isso aqui é brincar uma coisa com a outra. É a linguagem evangelical, velho. Ok. Tudo que nós vivemos no Estado Democrático de Direito está dentro dessa Constituição aqui. O que estiver fora dessa Constituição aqui pode ser questionado em qualquer lugar. A Constituição resguarda direitos de todo ser humano. O artigo 5º da Constituição é o artigo mais lindo dela, que fala sobre os direitos principais. Nós chamamos de cláusulas pétreas, né? O direito de ir e vir, o direito de pensar, o direito à crença. Todo ser humano, ou todo ser humano brasileiro é igual a todo ser humano brasileiro. Ninguém pode ser discriminado por causa da sua pele, por causa do seu sexo, por causa da sua religião, etc. e tal. Na mesma Constituição, nós temos o artigo 226. Como eu sabia que você ia perguntar, eu já deixei preparadinho aqui. Fiz a lição de casa nessa semana, né? Eu vou ler aqui para o pessoal o artigo 226 da Constituição, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, vírgula, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A Constituição Federal ela é clara. O Constituinte de 88 entendeu que família, naquele momento, entidade familiar, era homem e mulher. Os tempos mudaram? Mudaram. Não tem nenhum medieval aqui. Só que não adianta os tempos mudarem e a Constituição não mudar. A Constituição tem que ser refeita nesse quesito. E nunca houve esse debate na casa. Acho que essa é a pergunta principal. Então, você... Pra vocês verem que os caras até hoje usam isso como muleta. E quando eu falo os caras, essa galera é militante, usam isso como muleta porque eles precisam ter uma pauta para eles debaterem, para eles dizer que está prestando um serviço decente para a sociedade, ou que representa um povo, mas aqui o cara respondendo ele há 10 anos atrás, dizendo, velho, isso nunca foi colocado em pauta. Toma. Diz que do seu ponto de vista político, você não pode se posicionar hoje a favor, né, do que o STF fez, da aceitação de união civil entre pessoas do mesmo sexo, porque a Constituição é clara nesse sentido. A Constituição foi rasgada. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, ele não aprovou a união civil. Seria interessante falar isso aqui. O Supremo julgou um caso de união estável. União estável. União estável. Aí, ó. O STF, cara, como guardião da lei, ele não pode legislar. Isso é o Congresso, mano. Isso é papel do Congresso, tá entendendo? Aqui é o ponto. A galera acha que tudo começou com o Bolsonaro. Duas pessoas moram juntas, uma tem direito ao que a outra construiu, na ausência de uma, o outro tem direito à pensão, à união estável. A união estável, nós nunca tivemos dificuldade de debater aqui. O meu medo, e eu falei na tribuna da Câmara, o problema não é a união estável, é que a união estável vai abrir precedente à união civil. E a união civil se tornar em casamento. Se tornando casamento, como ficarão as igrejas? Porque uma vez que as igrejas não apoiam o casamento, elas podem ser criminalizadas. Você acha certo que a Constituição diga que família é apenas entre um homem e uma mulher? Isso depende qual é o conceito família. Hoje não tem mais só um conceito família. Nós temos a família... Ó, pra você ver que ele pulou o assunto, né? Lógico, ele não ia entrar no lado para defender. Até, isso é um senso comum em geral. Você pode perguntar aí pra um monte de evangélico. Ou qualquer outra pessoa. A questão em pauta é: casamento gay deve ser liberado? Eu acho que hoje até já deve ter sido. Não tem problema nenhum, pô. O cara quer viver a vida deles, vivam do jeito que eles quiserem. Isso não tem problema algum. A questão em pauta aqui, e era um medo da época, e é um medo até hoje. Porque você não pode partir desse pressuposto agora de obrigar as instituições religiosas a executarem uma prática que vai contra a fé delas, e ponto. Não é só isso.
Se a gente parte do Estado laico e aonde o Estado laico a gente não tem uma religião predominante, mas a gente respeita as demais religiões, isso não, não poderia acontecer, cara. Entende? Civilizatória, que é uma. E eu não entendo de direito, tá? Já tô dizendo bem aqui. Se eu tiver errado, comenta embaixo aí. Qual é a família civilizatória? Homem, homem, senão não tem geração dali. Nós temos a família tida como família ortodoxa, a família brasileira, e nós temos os arranjos familiares. Então não tem como simplificar uma coisa que é complicada. Não. Deixa eu te dizer como diz a lei. A lei funciona assim, num país democrático de direito. É da regra para a exceção. Não é da exceção para a regra. Isso é em qualquer país democrático do mundo. As coisas têm que ser debatidas, Felipe. Não pode 11 homens de toga, ou mais algumas pessoas, acharem e fazerem o que dá na cabeça deles. Isso é Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito se vence tudo no voto. Se não tiver o voto, fecha o parlamento. Mas você não respondeu, Marco. O quê? Você não respondeu se você considera que a Constituição precisa aceitar a Constituição união precisa ser entre pessoas do debatido. mesmo sexo. É preciso ser debatido. Uma vez sendo debatido, cria-se... Exatamente. Qual que é a ideia dele debater aqui? É ouvir as demais opiniões, chegar num senso comum e a partir daí, cara, construir algo. Tá entendendo? Você não pode chegar, principalmente no órgão que é o Congresso ali, rasgar tudo e põe tudo pra baixo e dizer, cara, isso aqui é mais importante. Não é lógico, mano. O grupo LGBT, a galera travesti, todos os demais, eles têm a sua relevância na sociedade, com certeza tem, mano. Junto com as demais minorias, com certeza tem, irmão. Mas, igual ele falou, é da exceção pra regra. Então, primeiro tem que ser pautado o que é prioritário para depois debater isso. E o Brasil, como é um país que carente de educação e necessita de tantas outras coisas, tem tornado importante até nos dias de hoje, cara, esse tipo de assunto para mascarar os demais coisas, cara. a lei. A lei estabelecida, contra a lei você não discute. Então vamos debater. Vamos lá. Eu gostaria que a Constituição permitisse que pessoas do mesmo sexo se casassem. E você? A Constituição diz que não hoje. O Supremo entendeu que sim. Eu tenho o meu pensamento. Eu gostaria de saber qual O é. meu pensamento é o seguinte, se duas pessoas moram juntas, é de fórum íntimo delas. Transformar isso em casamento, nós vamos ter um problema jurídico muito grande. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 226, tem uma frasezinha aqui que é áurea, para efeito da proteção do Estado. Aqui está o problema. A Constituição não vem para proteger a família, é para proteger a existência do Estado. Então, partindo do ponto de vista de que nós devemos proteger o Estado e que o que protege o Estado é a longevidade, você está defendendo o ideal que se nós permitirmos e aceitarmos a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a gente tende a uma sociedade que não terá filhos. Não é isso, eu não seria tão idiota assim. Toda vez que você pegar 500 homossexuais casados e botar eles em uma ilha isolada, volte lá 80 anos depois, não vai ter mais ninguém. Porque é natural, porque eles não podem gerar filhos. Obviamente, mas Então, ao mesmo tempo eu não vejo essa sedução homossexual onde todos virariam, né? Como assim? Por que essa sedução homossexual onde todo mundo viraria homossexual? Mas ninguém tá falando disso. Ah, tá. Porque quando você coloca uma prerrogativa de que se a gente aprova e aceita e libera, nós vamos ter muitos homossexuais e por isso nós... Primeiro ponto, que não é só na questão, essa lei, ela foi pautada em cima de uma prerrogativa meio que universal. E a maior causa do ser humano é a preservação da espécie. Ponto. Vamos ter uma redução social? Foi isso que eu disse. O que eu disse aqui foi a problemática da lei. Quando você cria o casamento, você dispara alguns dispositivos. Vou te dar um exemplo aqui, olha, muito claro. O que é que liga um homem a outro homem? A afetividade. Não é isso? É o afeto que faz duas pessoas ficarem juntas. O afeto. O amor é afeto, não é? Pois bem, dois homens vão ter a união estável aprovada, como a lei já teve. A união estável dá um direito de ter o que o outro construiu. Se um morrer, o outro tem direito à pensão. Sim ou não? Porque o que é que liga os dois? O afeto. O amor. O amor e o afeto ligam os dois. Os dois não podem gerar filhos, então eles não podem proteger o Estado. Então eles são grupos separados. Dois homens, união estável. Eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade e tenho um filho. E esse filho fez um voto de ficar solteiro para sempre, para cuidar de mim. Eu conheço um monte de famílias assim, onde a filha cuida da mãe,
onde o filho cuida do pai, gente que fez voto, enquanto meu pai viver, eu não vou me casar, gente que vive um para o outro. O que é que une um pai a um filho, uma mãe a uma filha? É o afeto. Sim. É o amor. Os dois estão juntos. Olha como funciona no país. Se eu resolvi cuidar do meu pai tem uma boa pensão. Se ele morrer depois que eu tiver 22 anos de idade, eu não tenho direito à pensão do meu pai. Mas no que isso implica Estou- na não, questão homossexual? Veja só, se o meu pai estiver namorando um outro homem e eles conviveram 30 dias, 60 dias ou 90 dias, não importa, esse outro entra na justiça, ele tem direito a tudo que o meu pai tinha. E eu, como filho que cuidei do meu pai, não tenho. Mas eu acredito que é muito oportunista dessa parte de argumentação que você está utilizando. E oportunista eu não uso de uma maneira pejorativa. Eu acho que oportunismo é o uso da oportunidade. Você utilizar uma Constituição criada 30 anos atrás, 28 anos Mas é o que atrás, eu estou dizendo, vamos mudar ela. para solidificar algo que não deveria ser solidificado. Mas veja só, Mas você se posiciona... eu te dei argumentos aqui. Tudo bem, mas você se posiciona... O Congresso não quer mexer na Constituição porque muitas das coisas que os caras fazem hoje, principalmente deputados, vereadores e a cambada toda aí, vai ser pego, velho. Vai ser preso. E os caras aproveitam essas brechas que a lei tem pra continuar fazendo merda. posiciona claramente que se hoje tivesse uma votação nesse sentido, você votaria contra. Se fosse a união estável, não teria problema. A união civil teria dificuldades. E já expliquei os motivos. Porque a união civil, ela envolve a sacracidade. Tem alguns países da Europa que obrigaram as igrejas cristãs a fazer o casamento gay. Mas Não, isso eu não vejo sentido mas isso também. Você não vê, Isso mas aí é o que... eu pessoalmente. Então, olha Aliás, só um parêntese. É importante ressaltar aqui uma coisa. Eu não sou porta-voz da comunidade LGBT, tá? Eu não falo em nome da comunidade LGBT. Primeiro porque eu não faço parte dela. Ok? São duas pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT debatendo o assunto. Então nada do que eu falar aqui pode ser visto ou interpretado como alguém que representa essa comunidade ou que luta ou que é militante nesse sentido. Eu tô aqui para conversar e esclarecer, só isso. Outro ponto. Esse vídeo editado tá no meu canal, vocês podem assistir aqui, e tem a versão sem edição nenhuma, que tá o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para download, ok? Tá a versão inteira, a entrevista inteira, sem tirar absolutamente nenhuma palavra, só para deixar claro para todo mundo. Voltando aqui. o parlamento é o lugar do debate. A palavra parlamento vem de parlar. E parlar é falar, é debates. Por que um projeto leva 10, 15 anos? Porque não há consenso. E em uma democracia vence a maioria. Não se pode a maioria viver a revelia de uma minoria. Entendeu? Porque a lei é feita da regra para a exceção. É injusto. O mundo é injusto. A vida é injusta. Tudo é injusto. Mas nós podemos diminuir essa injustiça. Essa injustiça deve ser mudada com debates. Não pode ser mudada a revelia. Não, eu concordo que há de se ter debate. Então, meu problema é esse. Do momento, o nosso problema é que o debate nunca veio para casa. Feliciano, mas a partir do momento que nós temos uma situação onde nós temos milhões de pessoas, ou milhares, ou centenas de milhares, de casais homoafetivos que não são resguardados pelo Estado, que não possuem qualquer tipo de direito. Hoje já são. E aí o STF age no sentido de proteger essas pessoas. Para mim, ao meu ver, o STF agiu onde vocês falharam. Onde vocês falharam. Vocês não. Todos. Deixa eu te dizer. Todos aqui dentro falharam. Somos em falharam. 513 deputados. Cada um defende a sua bandeira. 513 falharam. Acabou com o cara. Falharam. Cada um defende a sua bandeira. Tá dizendo que a galera tem esse pensamento que milita por isso que deveria ter colocado isso em pauta, não foi nós. Meus princípios, eu venho e luto por eles aqui. Isso é democracia, Felipe. Não é. Concordo. Winston Churchill disse que não existe um regime de governo melhor, mas também não existe outro pior do que a democracia. Tudo bem. Porque é assim que mas funciona. Se a Constituição prega algo que é injusto e as leis não defendem a justiça, há falha. E se o STF agiu, ótimo. Não, ele fez a revelia, porque se ele faz isso, ele abre um precedente. Abrindo um precedente, ele pode criar inúmeras injustiças e jurisprudências que podem colocar em risco a existência do país. Eu acredito sim que o problema tem que ser conversado, tem que ser dialogado, tem que vir para a Câmara. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo. Agora, do ponto de vista pessoal e ideológico, que é o que eu vim para cá discutir, eu vim para cá discutir com o Marco Feliciano. Eu sei que isso interfere no pastor, no deputado, no pai, no marido, etc. Mas menos deputado. Vamos ser um pouco menos deputado nesse momento. Um pouco menos. Você quer me levar pra fogueira. Não, de jeito Como é que o cara vai ser pouco menos deputado se ele não pode, não tem essa opção? Ele fala como deputado. nenhum. É porque eu vamos lá. acho que a partir do momento que você usa
o escudo do deputado, que é Não, eu não absolutamente estou usando normal. escudo, eu estou Não, sendo... Porque as lutas que vieram contra mim não vieram enquanto eu pastor. Porque enquanto eu pastor, que eu preguei no mundo todo, eu falei em 80 países, eu tenho 20 livros escritos, tenho 20 milhões de DVDs esparramados e 4 milhões de seguidores no Facebook. Como pastor, ninguém nunca questionou meu posicionamento como pastor. Foi colocar os pés aqui na Câmara. Então eu fui julgado e vendido pela mídia como deputado. Então, Sim. a questão dos meus posicionamentos são como deputado. Você está aqui hoje por causa do deputado. eu sei, só que no partir do Entendeu? momento que você começa a utilizar Cara, eu quero parabenizar aqui a postura do Marco Feliciano. Cara, o cara é muito elegante, mano. A postura. Muito elegante. Se fosse o Malafaia aqui, já tava. Deus o livre. questões que deveriam ser alteradas como pétreas e imutáveis e que, enfim, justificam o seu pensamento, isso acaba com o debate. Não acaba com o debate porque eu estou te mostrando que eu tenho argumentos. Não, você está me mostrando que você tem questões que você não quer mudar de jeito nenhum. Não estou dizendo que eu sou um. Nós somos em 513. Sim, realmente, a maioria desses 513 são conservadores, isso é um fato. Eu fui enviado para cá representando um povo, então eu falo por esse povo. Eu acredito muito que há diversas possibilidades de interpretação da Bíblia. Eu acho que a sua própria religião mostra isso. Não há um consenso dentro dos evangélicos sobre vários assuntos. O que eu acho, inclusive, interessante. Eu acho interessante você ter diferentes vertentes, diferentes interpretações, diferentes formas de pensar. Eu, por exemplo, conheço uma igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem uma drag queen dentro do seu grupo de pregação. É igreja inclusiva? É uma igreja super inclusiva, que trata completamente de maneira abrangente e aceitando os homossexuais. Mas só tem essa divergência aí porque é uma coisa no meio protestante, cara. O pastor brigou com o outro, ele vai abrir a igreja dele. Você não tem isso no meio católico. A teologia católica ela é muito mais da paz. A teologia protestante é uma teologia de guerra, cara. É um fato. E não enxergando na Bíblia. E outra, a interpretação da Bíblia é só uma, cara. Só uma. É esses caras que ficam colocando adendo no texto aí, quando a galera não estuda, não entende o contexto histórico, cultural, aí fica fazendo essas lambanças com o texto aí, e de modo operante comum, as pessoas têm um hábito muito feio de ler o texto e já aplicar, cara. Tem sentido uma parada dessa, meu? Uma forma de recriminar a homossexualidade. E eu acho curioso analisar a Bíblia dessa forma, porque há sim uma seletividade, e isso é claro, eu acho que a seletividade bíblica ela é presente para qualquer pessoa, porque você precisa definir e decidir o que você considera aproveitável para 2016, para o século XXI, e o que você considera desaproveitável para 2016. Por exemplo, gostaria de fazer uma pergunta para você. Quantas citações bíblicas no Novo Testamento refere-se a homossexuais? 2. Quais? A de Paulo A Romanos. e uma carta. Olha, o Marco Feliciano ele não é conhecido por ser o melhor teólogo, sabe? Grande pastor, grande pregador. Mas tem mais, muito. No Novo Testamento, se não me engano, são 6. 3 diretas e 3 indiretas. Apocalipse cita alguma coisa dentro desse sentido também. Na verdade, quem mais fala é Paulo. Jesus não fala sobre isso. Quem era, historicamente, e para a sociedade como um todo, historicamente, quem foi mais importante? Jesus Cristo ou Paulo? Cada um em seu sentido. Jesus foi o salvador da humanidade, mas Então, foi Paulo quem cristianizou o mundo do seu Olha, ele respondeu muito bem, pô. A função de Paulo era muito diferente. tempo. Mas em Paulo ele compensação- desvinculou o cristianismo do judaísmo. Em Porque compensação, Tanto é que os judeus não gostam. Eles têm problema nenhum com Jesus, agora com Paulo. Muitos, né? Não todos. Se Paulo não tivesse feito isso, os gays não seriam só tidos como um ato pecaminoso. Os gays seriam assassinados. Porque o judaísmo diz que o homossexual tinha que ser assassinado. exatamente. É o ponto. Jesus não precisou bater. Jesus só falou aquilo que era necessário. Existem coisas que ele não precisou passar de novo. É coisas que eles entendiam muito bem. Compreendiam muito bem. Né? E ele só refrisou aquilo que a galera não entendia em suma. E foi o suficiente pra levar ele pra cruz, cara. Inclusive nas pregações Porque na época de Jesus, cara, se o cara fosse homossexual, ele era morto. de muitas igrejas evangélicas hoje, Dentro da cultura judaica. Né?
utiliza-se Levítico para condenar a Quem fala homossexualidade? isso é ignorante. Quem fala isso... Jesus veio e trouxe o mandamento Olha, acima de todos os mandamentos. Peraí, Marco, eu acho maravilhoso você ter dito isso. Maravilhoso de verdade. Eu não sabia da sua posição em relação a isso. Quem cita Levítico para condenar a homossexualidade é ignorante. É ignorante. Eu acho que isso deveria ficar claro. É ignorante porque, embora seja o texto sagrado, aí muitos vão pegar o tempo. Como eu te disse, a Bíblia não é um livro comum. Se fosse comum, já estava escorada numa estante há muito tempo. A Bíblia é um livro que nós entendemos divino. A Bíblia levou 16 séculos para ser escrita. Tem 40 escritores. Eu creio que só tem um autor, que é Deus. O Velho Testamento todo foi escrito para uma geração, para o povo de Israel, para aquele tempo. No Novo Testamento, Jesus trouxe a pregação do amor. Ao trazer a pregação do amor, ele continua dizendo que o pecado é pecado, só que a forma de tratar o pecador é de outra forma. Porém, Marco Feliciano, a Bíblia pode ser contestada no ponto de vista homoafetivo. Não pode. Pode. Não pode, porque a Bíblia ela é inerrante palavra de Deus. No Velho Testamento? No Novo também. Mas no Novo Testamento você possui uma citação de Paulo, em Romanos. Veja só, Paulo não ia citar todas as coisas em todos os livros simultaneamente. Mas e se você, o mesmo Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus e por ela deve ser regida. E se você considerar aquela fala de Paulo específica para Romanos, específica, Paulo escreve... que nem sequer fala de homossexuais. Até porque homossexuais não eram um contexto da época. Nós podemos ler sobre isso. Podemos ler sobre isso. Ele fala sobre homens que se voltam aos outros homens. Ele mulher, fala o homem deixou o uso natural da mulher. Exato. O homem deixou o uso natural da mulher e passou... Cara, não tem só essa palavra aí. Que eles depois vão falar de Malacói aqui. Tem mais uma outra lá também que ela... E essa é violenta. Ela vai bem incisiva mesmo, assim. Eu não lembro a pronúncia correta também, nem tenho muito foco em grego ou aramaico. Não é o meu objetivo teologicamente. Mas eu sei da existência porque eu fiz um trabalho na faculdade em cima disso. Inflamar nos seus próprios corpos a sua atitude. Isso não é um homossexual? Isso é o quê? Você enxerga que todo homossexual é um homem que, quando já está adulto, deixa de amar uma mulher e passa a amar um homem? Isso é o exemplo de todos os homossexuais? Paulo não está falando de amor de coração, ele está falando de inflamar em seus corpos. Exato. Ele está falando de sexo. Ele em nenhum momento falou sobre uma pessoa que desde cedo possui o desejo sexual para outro homem e o amor. Desculpa, eu estou rindo, porque nesse quesito, eu entendo, estudei muito. Não é desse ponto de vista que você está vendo, que você está enxergando. Eu enxergo a Bíblia de uma forma, você enxerga de outra. E eu conheço muitos pastores que concordam comigo. Sim, tem pastores e pastores, tem até pastores que nem pastores são. Tem pastores que compram o seu título. Pastorado não é título, pastorado então, é vocação. Se algum pastor não enxerga pecado na homossexualidade, ele não é um pastor. Não é pastor. Entendi. Biblicamente falando, o cristianismo, essas igrejas que você chama de igrejas, nós não conseguimos vê-la como igrejas. Entendi. São agremiações religiosas. Ou ela define a homossexualidade como pecado, ou ela nem igreja é. Não é interpretar um texto, é num todo. Qual é porque o todo, só Feliciano? Isso não é errado. Porque só isso é visto como não sendo errado e o restante tudo é. O cristianismo não é uma religião de condenação. Ele enxerga o ser humano a partir do ponto de vista da sua criação. Depende. Deus não depende. O cristianismo, depende. Não há relativismo nisso, Felipe. Quando você utiliza o Velho Testamento para ditar regras, você está se condenando. Eu não estou deixando o Velho Testamento de lado, eu estou aqui no Novo, estou com Jesus agora, estou com Cristo. Jesus condenou práticas sexuais ilícitas. A homossexualidade na sua época era um ato ilícito. Jesus não falou sobre homossexualidade. Ele falou sobre atos ilícitos de sexo. Ao falar sobre atos ilícitos de sexo, já havia isso no seu tempo. Não cruzou nenhum homossexual o caminho dele para explicar para nós como fazia, até porque o homossexual ele ficava escondido. Se ele fosse visto, ele era apedrejado na rua. Então não tem como alguns aparecer perto dele. Esse pessoal ele sofria um preconceito de fato. Junto às prostitutas, eram obrigados a ficar do lado de fora da cidade. Então os caminhos pelos quais Jesus andou, se ele cruzou com algum homossexual, ele não contou pra gente. Mas eu esperar que se ele se importasse com a sexualidade, ele teria dito algo, né? Mas ele falou, tanto é que ele falou pra mulher, vai e não peques mais. Se fosse assim, você pode dormir quantos homens você quiser. Se ele se preocupasse com a sexualidade, Felipe, não com a quantidade de sexo. Jesus respondia as perguntas que cruzavam o caminho dele. Então, Jesus não se preocupa na concepção dele, ponto. Mas a gente que tem que se preocupar. E outras coisas não precisam ele falar para nós, que nós entendemos como funciona. Nós entendemos quem? Quem entende um pouquinho de vida, quem entende um pouquinho de ser humano, quem entende um pouquinho de psicologia. Esses são os que condenam os homossexuais? Não, ninguém condena o homossexual. A homossexualidade. A homossexualidade. A atitude.
Entendi. O homossexual nós não condenamos. Então, o que forma uma pessoa, o que faz parte do caráter, da essência humana dela, da condição de existência dela, você pode atacar. A pessoa não. Não, nós não atacamos aquilo que ela faz. A igreja não vai e fala assim, você vai para o inferno por isso. Não? Todos são bem-vindos, não. A pessoa, quando ela entra dentro de uma igreja e começa a ler, ela própria começa a se questionar. Ah, mas peraí, você está dizendo que a igreja não diz que o homossexual vai para o inferno? Eu não digo. A minha igreja não diz. Bom, então você fale pela sua igreja. Mas eu estou falando pela minha igreja. Tá, okay. Você não está perguntando isso para mim, o pastor? Realmente existem eu estou falando para minha milhares igreja. e milhares de igrejas que Veja só. condenam. A diferença do Marco Feliciano pro Malafaia é gritante, cara. O Malafaia, ele a todo momento quer falar em nome dos evangélicos, cara. Pô, cara, a humildade desse cara, Dessa mano. forma. Quem é que condena o homem ao inferno? Eu entendo agora e, tipo, eu não sou um cara que acompanha esse estilo Feliciano. Mas eu entendo agora porque eu tenho tantos amigos que admiram esse cara. Só Deus pode falar sobre isso. Sim, mas existem muitos pastores que se consideram os porteiros da eternidade. Eles Eles acham vão que eles são os porteiros. Outro ponto, cara, ninguém, mano, nenhum ser humano tem poder pra dizer quem vai entrar e quem não vai entrar, quem vai ser salvo ou não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É dele, pai. Paulo vai dizer que a salvação não vem de vós, pra que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Então, tipo, é dele, pai. Vão diante de Deus um dia pagar sobre o seu preço sobre isso, tá? Alguém escolhe ser gay? Felipe, olha, escolher, não, poxa, hoje eu vou ser gay. Depende, tem coisas, calma aí, tem caso e caso. Daniela Mercury passou a vida inteira com um homem, casou 3 vezes com um homem, teve 200 filhos com um homem. Aí, de repente, falou assim, não, hoje eu quero ser gay. Ah, mas eu acho que esse rolê dos artistas aí é mais pra hype, mano. Isso aí é... A mais... E virou gay. Pronto, Foi acabou. isso que ela fez? Ué, não foi? Me diga você. Ela acordou um dia e falou, quero ser gay? Ué, ela foi casada com 3 homens. Você já conversou? Mano, a cara do Felipe Neto foi isso que ela fez. Acordou assim, falou que assim. Ai, mano. Com ela? Ela nunca quis conversar comigo, mas eu já li tudo sobre as coisas que ela escreveu. Eu acho que seria interessante você ter esse debate com ela. Ela só xinga também. Então, veja só, voltando aos assuntos. Eu posso aqui, por exemplo, os intelectuais de plantão, né? Existem livros. Esse livro aqui, por exemplo, né? Claudemir Soares. Esse livro foi caçado no Brasil. Esse moço foi homossexual a vida toda. E de repente descobriu que não era. Ele foi cuidar dele mesmo, porque ele estudou psicologia. E ele se tratou. Ele falou assim, calma aí, não é doença. Então é o quê? É um fenômeno de comportamento. Preciso rever a minha vida. Ele mostra aqui os tratamentos usados no mundo inteiro ainda hoje, em século XXI, que só não é visto no Brasil. Você não se enxerga o quanto isso é horrível de se falar? É triste, mas são verdades que precisam ser horrível. faladas. Não, horrível, porque você não tem... Feliciano aqui tá entendendo uma coisa e ele tá falando outra, mano. Não tem entendendo lógica. onde eu tô chegando. Você conhece muitos homossexuais. Claro. Eu conheço inúmeros. Eu já tive com pelo menos uns 5 mil que vieram falar comigo nessa minha existência de 43 anos. Desses 5 mil, Felipe, eu falo aqui sem ser leviano, sem ser mentiroso. Deus é minha testemunha. Desses 5 mil, 90% deles, 90%, passaram por abuso sexual na sua infância. Foram abusados por alguma... Só um adendo. Eu tive uma namorada antes de eu me converter e ela falou pra mim que é maior o número ainda, tá? Segundo ela, era 98 os estudos. Adulto. 90%. Os outros 10% que sobraram tiveram transtornos com a figura do pai, transtorno com a figura da mãe. Foram... Desculpa, você foram está querendo... violentados. Você tá querendo... Eu estou dizendo que é um fenômeno... Não, não estou ditando nada. Estou dizendo que eu vi. Estou dizendo que eu tratei. Estou dizendo pessoas com quem eu conversei. Estou dizendo sobre livros como eu li. Eu Nascido conheço... gay. Esse livro aqui é de um cientista. Esse cientista aqui, John S. Tye, ele foi um dos que ajudou na contemplação do gênero humano. Ele mapeou cientificamente, ele diz, não existe o gene gay. Ou seja, a pessoa não nasce gay. Como, Felipe? Qual é o gene hétero, Feliciano? A pessoa nasce homem e mulher. Isso não é sexualidade? Isso é o quê? Isso é gênero? Isso é teoria quer. Você está trazendo uma teoria. Peraí, você está trazendo uma teoria. Não, calma aí. Gênero aí não você, é sexualidade. Não, gênero é homem e mulher. Exato. Sempre foi. Gênero é homem. Não tem como ter mais gênero, cara. Quando a pessoa morre, você identifica lá se que é homem, se que é mulher. Não tem sentido esse debate, não, pô. Homem e mulher. E o que é homem? O que... E outra, a coisa ficou mais séria, que aqui era só debate de gênero. Hoje tem cara se denominando planta, cachorro, gato, papagaio. define o homem? É comer mulher? O que é o homem?
Não, o que define o homem é o que ele tem no meio das pernas dele. Eu não Aí, ó, acredito. O que define biologicamente o homem é o macho. Aí nós estamos falando de A vida identidade de toda. gênero. Não, veja Aí só, a gente saiu para outro você assunto. começou, A gente não, foi pra você outro começou a assunto. usar. Não. Felipe, você começou a usar as ladainhas do presente século, dos últimos 5 anos, das nomenclaturas que foram criadas pelo movimento LGBT. E nós não precisamos ir por aí. Começou com Agora, gay, não, começou não, com não. menino alegre, depois foi para gay, de gay foi para homossexual, de homossexual foi para homoafetividade, de homoafetividade foi para orientação sexual. Você quer me falar que ninguém nasce agora gay? Já é teoria do gênero. Você Nossa, quer é me uma falar loucura. que ninguém nasce gay? Ninguém nasce gay. E ninguém nasce hétero, então. Todo mundo nasce com o seu sexo. Exato, mas eu não tô discordando disso. Ensina a criança no caminho que deve andar e ela vai se destilar por ele. Você acha que alguém pode Isso- ensinar alguém a ser gay? Isso ensina você a sua responsabilidade como ser humano. Não. Felipe, Você acha eu que alguém tenho pode aqui- ensinar veja alguém a só, ser gay? Cadê uma tomada? A tomada funciona da seguinte forma. Tem um negocinho aqui que entra dentro dela. Um é macho, o outro é fêmea. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, é macho e fêmea. A sobrevivência da sociedade é macho e fêmea. Você sabe que você tem uma Essa tomada também, é a né, regra. Feliciano? Tem, mas essa tomada só sai, não entra nada. Ah, Você que a sua entre. Não, a é minha só porque- sai. Né? Mano, ó pra você ver como que é a pegadinha, né? Ó como que é a pegadinha da parada. Ele tá vendo que ele não tem argumento pra debater com o cara. Aí ele leva pra um lado da pederastia, cara. Ó o comentário zoado que ele faz. O cara que ele é um pastor, mano, entidade religiosa. Sem sentido, mano, sem sentido. Isso prova o nível baixo, não só de conhecimento, mas de postura desse camarada aqui. Isso não Você- é tomada, isso foi você tá falando de coisas que encaixam, tem coisa que encaixa aí também, Não, Feliciano. ali não encaixa. Não encaixa nada. Você O pode que não encaixa- usá-lo o pra encaixa- O encaixe certo, é isso que eu estou dizendo. Desde que o mundo é mundo, é assim que funciona. Eu estou dizendo, regra, Desde que o mundo é mundo, existe homossexual. regra e exceção. Regra e exceção. Existe uma exceção? Existe. Se é uma exceção, nós temos que estudar essa exceção. O Papa claramente se posicionou Se hoje posicionou de uma maneira como? muito melhor em relação aos homossexuais. O que ele disse? De uma maneira muito A melhor. última encíclica dele, ele diz assim, continua sendo pecado homem com homem, mulher com mulher. Ele disse assim, não sou advogado do Papa, mas o Vaticano foi obrigado a soltar uma nota. O Papa não abriu a Igreja Católica para a homossexualidade. Ele só disse que se Deus não julga, ele também não julga. Eu também não julgo. Não? Não estou julgando. Quando você diz que a homossexualidade é pecado, você acha que isso é o quê? Ô, Felipe, eu tenho uma Bíblia, eu tenho um livro de regra que me diz isso. Que te diz O no ato Antigo homossexual- Testamento. Não, me diz Te no diz Novo no Antigo Testamento. Testamento. Ele me diz no Novo Não. Testamento. Ficarão de fora os afeminados. Por que a regra do Novo Testamento e do Antigo Testamento, a regra do Novo Testamento invalida o Antigo Testamento? E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Isso aí, pô. Faz sentido isso aí, pô. Ficarão de fora. Malacói? Os- Você vai citar aqui. Malacói? Não, estou citando a Bíblia. Então, você está citando Malacói. A palavra Malacói em hebraico que não significa efeminado. Não, capaz. É um significadinho legal isso aí, hein, cara. Sei que é raso. E significa o quê? Devasso. Os meninos devassos do Velho Testamento eram a mesma coisa. Não Você era, vai encontrar- não. Felipe, Olha nós só, temos o texto Feliciano, do Velho você Testamento. está Olha, citando você- Coríntios. Ali quando eu falei lá no começo, tem mais de 6 referências, fora os textos que falam indiretamente, cara. Não tem sentido isso aí, sabe? Logicamente, tanto um quanto o outro não tem conhecimento nenhum do que estão falando. Você está citando Amigo, eu Coríntios. vou citar- Lógico, o Marco Feliciano tá do lado defendendo lá do evangelho, por questão da Bíblia e tal, mas o fato é esse. a Bíblia aqui para você. Numa Deixa eu pegar citação aqui pra que você. claramente é repudiada pelos Não, historiadores. senhor, os historiadores gays. Efeminados. Primeiro, tá dizendo apenas de um tipo E os de gay. sodomitas? Vamos lá. Sodomitas também, a tradução do hebraico era para outro tipo. Era Sodomita mulherengo. era homem que fazia sexo anal. Pelo amor de Deus, Felipe. Feliciano, não, veja só. Feliciano, eu já tive mulherengo, debates. devasso, bêbado. É Eu já isso ti- que eu já Paulo tive condena em debate. Não, Coríntios. afemina- como é que um homem afeminado pode ser mulherengo? Porque não é Como é que- afeminada a palavra. Como não é? Existem várias A palavra traduções para a mesma palavra. malacói. Não é só Malacói. malacói. Ela não é Não empregada é. só nesse texto. Não é só isso. Nós vamos ter que ter um debate teológico também aqui. Veja só. A Bíblia Sagrada e o cristianismo têm um ponto pacífico sobre isso. É um pacífico que nos primeiros 500 anos da igreja, você não tem um teólogo, você não acha uma mísera alma defendendo um posicionamento contrário a esse dos textos, cara. Não tem sentido o que esse cara tá falando. E outra, foi aparecer uma coisa ou outra e nenhum desses caras que apareceram eram pessoas relevantes, construíram algo relevante teologicamente falando, sabe? Então, oi, irmão,
comentário raso, igual a tua ideologia. A homoafetividade ou a homossexualidade é vista como pecado. E ponto final. Baseado no Velho Testamento. No Novo Desculpa, Testamento. não é? No Novo Testamento. No Novo Testamento. E ainda que fosse só no Velho Testamento, tirando a parte da morte, Deus enxerga isso como um erro. Tá aqui. Todas Vamos as falar vezes, de- todas já, as já que vezes você que veio cita, já que todas você as vezes diz, que veio, toda vez que veio o assunto da homossexualidade foi tratado de forma a pôr um ponto final nisso. A Bíblia toda vez que apareceu um caso de homossexualidade, o assunto é terminado de maneira abrupta. É algo como a Bíblia chama, que Deus chama isso de abominação. Uma abominação é algo que não há nem discussão. É a perversão da natureza como ela foi feita. abominação é só citada no Velho Testamento. No Novo Testamento também. Felipe. Abominação para a homossexualidade no Novo Testamento? Desculpa, Ela é, Feliciano. Felipe, veja só, ou eu Aí entendo a você- Bíblia, ou eu aceito a Bíblia, ou eu vou rasgar ela e pegar só alguns pedacinhos e andar com Mas ele. é exatamente isso que você faz. Eu não. Cara, aquele entrou num negócio sinistro, hein? Não. Sim. Como? Você Aonde? permite que sua mulher fale na igreja? Claro, minha mulher é pastora. Paulo deixa claro que a mulher não pode falar dentro Naquela da igreja, lá em Corinto. Porque lá em Corinto havia o costume da E Grécia. quando ele mandou a os carta gregos- para os romanos, ele não falava especificamente sobre um grupo específico de romanos? Não, porque havia naquela época, os romanos eram. O que ele tá argumentando aqui é que para algumas coisas a Bíblia é regra, para outras coisas não. E essa questão da mulher não poder falar é tão séria, cara. Tem igreja de ramificação protestante histórica que a mulher não toca no microfone e não faz nada, cara. E sem contar que as mulheres ajudaram demais no ministério de Jesus. Não tem muito sentido isso. E agora é um ponto crucial aqui que ele abriu. É exatamente sobre isso, cara. Isso aqui o Felipe Neto foi incisivo. Porque tem muito cambalacho, cara. Principalmente em questões doutrinárias, cara. Voltado no âmbito da teologia, quando a gente aplica numa teologia ministerial congregacional da igreja, pô. Tá entendendo? Outro pensamento. Os Exato, romanos são gregos. Feliciano. Veja E o cambalacho que eu tô falando é que algumas coisas são regra, outras coisas não são. Sendo que a Bíblia tá tratando tudo como regra. só, deixa eu explicar. Exato. É fácil. Calma aí, deixa eu te explicar. É fácil Os utilizar romanos- versículos Os dessa roma- forma. Não, os romanos vêm de uma cultura helênica. A cultura helênica era uma cultura amoral. Eles não eram imorais, nem tinham moral. Você sabe como o grego via o sexo? Por exemplo, a pederastia vem de onde? Dos gregos. Sabe como o grego via a Iniciação pederastia? sexual, eu sei como não, é. Sei não é toda iniciação essa questão. sexual. Os gregos entendiam que quando um homem fazia sexo com outro, ele transmitia experiência para o outro. Então era uma cultura pagã. Para isso veio o cristianismo. O cristianismo veio para colocar limites. O cristianismo veio para tirar dos bárbaros a barbaridade e implementar um novo estilo de vida, um estilo de vida puro, Você casto. acha certo existirem professoras? Sim. Em Timóteo, Paulo também deixa claro que é vedado a mulher ensinar. Ensinar na igreja, naquele tempo. Sua mulher é pastora. Naquele tempo, Felipe, houve um tempo para Mas isso. e por que nós não podemos usar aquele tempo para os Isso é crucial, cara. homossexuais, pastor? Por que não? Porque aí é um, Por ato, que não? é um ato de imoralidade sexual, envolve tradições, envolve vida, envolve extinção de um gênero em si, Pastor. envolve a deturpação da imagem Feliciano, de Deus no não. ser humano. Não. Bom, você pode não acreditar, esse é o meu pensamento. Eu acho que o pensamento é muito fácil você atualizar pensamentos bíblicos. Não, não é atualizar sim. pensamento, É Felipe. sim, Não é, Feliciano. filhinho. No fundo, é. Filhinho querido, não é. Você Não pode é. me chamar de filhinho querido para tentar me minimizar, isso não muda estou o te fato de que minimizando, é. não, estou te dizendo, é de maneira carinhosa, não estou te Não, minimizando. Feliciano, longe não é de disso. maneira carinhosa. Querido, É fato não é absoluto fato, não é que a fato. Bíblia tem Ela não é vários seletiva. Ela não é posicionamentos seletiva. contra a representatividade da mulher. Isso é fato. Isso é fato. E outra, você cita Então, Paulo. É que a representatividade da mulher. A mulher e o homem, principalmente na cultura da época, tinham funções diferentes, cara. Muito diferente. Hoje já é outra perspectiva. A sociedade evoluiu. E o que ele tá abordando é real, cara. É um BO que eu acho que seria mais honesto falar, cara, a gente não concorda. E boa. É isso aí. Usar, você tá E ficar usando a Bíblia. Ah, não, porque na Bíblia tá errado. Abre pretexto pro cara catar um monte de texto e falar, ó, e aí? Você usa o Antigo Testamento como regra de fé na sua denominação? Quando teu filho te desrespeitar lá, você já viu o que a lei manda? Tem um monte de questão, cara. Então, o ponto que ele tá levantando aqui é um ponto muito interessante. fã de mulher? Tá bom, vamos Você lá. cita. Ó, Peraí, vou te mostrar como a Bíblia fala de mulher. Deixa eu falar No só um Velho pouquinho. Testamento, Deixa eu mulher só não falar um podia pouquinho. nada. Deixa eu falar um pouquinho. As Você maiores cita amigas Paulo. de Jesus eram mulheres. Você cita Paulo
várias e várias e várias vezes, principalmente na questão da homossexualidade. Tipo, Até porque no Paulo Novo é o Testamento, doutrinador bíblico. até porque no Novo Testamento Paulo é o único que fala sobre essa questão. Paulo é o doutrinador, ele é o mestre. Ok. Ele escreveu 13 epístolas. Exato. O Novo Testamento todo Paulo, sai da mão dele. o que Paulo falava sobre o relacionamento heterossexual? Que era possível que houvesse, desde que houvesse santidade. O Não, homem é homem, Você a sabe mulher onde é eu quero mulher. chegar. Você Não, sabe onde não eu quero sei, não chegar. sei, não Você sei. sabe Me onde diga, eu vai, quero me chegar. leva, me leva. Você sabe que Paulo em Coríntios deixa claro, aos solteiros e às viúvas, sejam como eu. Sejam como eu, solteiro. Isso. Exato. Ele pregava claramente que uma forma de você chegar a Deus era não ter outra pessoa na sua Não é vida. isso, não é isso. Na realidade, no ponto de vista de Paulo, está mais vinculado com a prerrogativa e a ideia de você produzir mais solteiro, você ter alguém. Porque quando você casa, tua realidade é outra, teu estilo de vida é outro, tua perspectiva é outra. Então tem todo esse fator, cara. É crucial. Aí ele fala, cara, eu como solteiro eu desenvolvo muito mais. Mas se você não consegue, case. Não, 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 Claro, em mentira. Coríntios. O que está claro é que Feliciano. Paulo é um missionário. Paulo Está viajou, claro em Paulo Coríntios. viajou a Ásia toda. Então todo não. solteiro e Ele viúva não tinha podia- que ser missionário? Ele disse que a sorte dele é que fosse